Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meu nome é Luciane e você é? Sou a Lígia. Lígia? Uma crise de identidade. Total. A Lígia, sou irmã da Lu. No vídeo de hoje a gente vai falar como deixar de ser pobre. Como que a gente fez para comprar a nossa casa aqui no Brasil e um terreno na Europa e um terreno em Portugal sendo pobre. Como é que a gente se organizou para fazer isso? Vamos lá? Muito pobre. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história. Vocês vão conhecer um pouquinho sobre como a gente começou, mas a gente vai dar foco no financeiro, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o financeiro. Como é que a gente fez, mesmo sendo pobre, para conseguir quitar uma casa aqui no Brasil, e a gente quitou em célebres 30 anos em 3. Em 3, deu 3, né? E a gente vai contar para vocês o como segredo. que a gente fez e como que a gente fez para quitar um terreno em Aveiro. Não é bem em Aveiro, né? Mas a gente não vai falar questão de segurança. É uma questão de segurança, né? A gente mas vai ali dizer, na região de Aveiro. né? E como que a gente fez isso? Tá? Então vamos lá, vamos começar. A gente começou pobre, não é? Muito pobre. E por quê? Por que a gente era pobre? A gente era uma família de imigrante, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Sejamos justos que a família da mãe não era tão pobre, né? Nosso avô, por parte de pai, era classe média. Assim, era uma classe média. A minha avó era realmente imigrante mesmo. Ela veio da Espanha, ela foi fugida da Primeira Guerra Civil que teve, não foi a Primeira Guerra Mundial. E, lógico, veio para o Brasil toda a família sem saber falar português, né? Era uma família, assim, agricultores, Mas eles vieram para a cidade de São Paulo e não foram trabalhar. Na verdade, eles vieram para fazenda. Santo André, né? Não, depois mas acabou início, indo né? para São Paulo. E aí, eles não foram trabalhar na zona rural, tá, gente? Eles ficaram na capital mesmo. Mas a minha mãe, sim, teve um começo de vida mais fácil, vamos por assim, porque a família, ela já era, vamos por assim, a primeira geração brasileira, né? E o pai dela era a segunda, se eu não estou enganada. Então, eles tinham uma condição um pouquinho melhor. Já o meu pai, não. A história do meu pai é bem interessante, porque eles vieram realmente, meu pai é a primeira geração de imigrantes aqui no Brasil. Minha avó veio fugida de guerra mesmo, assim, né? Minha avó e meu avô. Assim, fugidos de guerra. A Itália estava destruída. Eles eram pobres e eles tinham uma capacidade super, assim, sobrenatural, né? De fazer filho. Eles sabiam fazer menino, gente. Era um atrás do outro, assim. Que nem aquela pessoa fala, uma arruma de menino. Arruma de menino. Vieram para o Brasil cheio de filho e pobres, né? Mas teve um acontecimento interessante, né? Bom, não é o único, né? Mas, enfim. O meu pai nasceu no navio. E o meu pai era bebê de ano novo. Sabe aquele bebê que nasce na virada? Foi um acontecimento. Se vocês quiserem, qualquer dia eu chamo uma tia, que é um pouco mais velha que meu pai, ela tem mais memórias, né? Mais lembranças. E a gente faz uma entrevista com ela para contar a história de imigração dela. Como o nosso pai, quando você tem um bebê num navio, ele recebe a bandeira do navio. Então, como o navio era italiano, os pais eram italianos, é por isso que ele ficou cidadão italiano. Aí a certidão de nascimento dele retornou, né, para a cidade onde os meus avós eram, e aí por isso que ele também é considerado cidadão italiano, né, de primeira geração mesmo. Aí a gente que... Foi por causa disso que a gente acabou conseguindo a cidadania italiana. Mas, o que eu acho interessante de contar é que meu pai e minha tia contam que isso, tipo assim, eles foram no mais baixo do navio, entendeu? Eles eram pobres. Quando meu pai nasceu, aconteceu um upgrade, entendeu? O negócio foi, eles colocaram eles na primeira classe, que é onde eu sei, né? E a minha avó recebeu presentes de uma condessa que estava no navio, do capitão do navio. E esses presentes foram em dinheiro. Eles estavam em alto mar, porque eles estavam em alto mar. Isso ajudou a minha avó e o meu avô não chegarem no Brasil assim 100% de mão abanando, né? Eles conseguiram, com isso, começar a vida no Brasil. Minha avó, até onde eu sei, foi fazer um curso de cabeleireira. E assim, uma outra fatalidade aconteceu. Um pouquinho depois que a minha avó chegou, acho que 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos chegou depois, isso. Né?
Eu tenho que confirmar com a minha tia essas informações. Mas pouquinho tempo depois, o meu avô morreu. Então ela ficou viúva. Mais uma vez, porque o primeiro marido dela havia morrido na guerra. E com arruma de menino, né? Com um monte de criança para criar. Então o começo dela foi muito difícil. A minha avó, assim, é uma história de total inspiração. Uma mulher muito guerreira mesmo. Nossa avó foi prisioneira de campo de guerra, de concentração lá na Alemanha, né? Então tem muitas histórias. Tem muita história aí. Mas enfim, com muita luta, ela conseguiu criar os filhos, né? E o meu pai, depois de alguns anos, já adulto, né? Enfim, vamos acelerar a história. Casou-se com a minha mãe. E o meu pai era comerciante. Meu pai é filatelista. Né? Muita gente se pergunta, o que é isso? Né? O que é um filatelista? Um filatelista é uma pessoa que trabalha com venda e compra de selos. E por incrível que pareça, muita gente não acreditava, né, que é possível sustentar uma família sendo filatelista. Mas sim, gente, eles nos sustentou por muitos anos. E assim. Só que aí que tá. Comércio no Brasil. Né? É o que a gente falou no vídeo anterior. Se você não acompanhou, esse foi um dos motivos que a gente decidiu migrar pela primeira vez e está sendo de novo o segundo. Não estão sendo pelos mesmos motivos econômicos, mas essa economia de altos e baixos que tem no nosso país Brasil, constante. A gente viveu, né, essa montanha-russa econômica. Então tinha época que a gente tinha uma condição muito boa, assim, né? A gente nunca foi rico na infância. Mas assim, tinha uma condição boa e teve épocas na nossa vida que a gente era pobrinho, entendeu? Assim, que tinha, assim, lógico que nunca nos faltou, assim, comida, né? Assim, eu não posso ser aqui, passei fome, morei na rua, não. Mas, gente, necessidade. Você sabe, né? Talvez você seja essa pessoa que nem eu, né? Que a gente não está numa situação extrema de pobreza, né, de necessidade, a ponto de ter que pedir na igreja e tudo mais, mas é pobre, né? É pobre. Mas a gente nunca muito que se conformou, né, com essa questão de ser pobre. Eu acho que a gente nunca se conformou e até hoje eu não me conformo. Né? Acho que a gente nunca tem que se conformar numa situação ruim que a gente esteja, né? A gente dá para melhorar. Sempre tem uma forma de melhorar. Sempre tem um caminho a gente seguir para melhorar. A gente não pode falar, é culpa disso, é culpa daquilo, é culpa do outro. O que eu posso fazer para eu melhorar a minha situação, né? E sem depender dos outros, né? Você precisa encontrar caminhos para você sair dessa situação ruim. Eu acho que isso foi muito bom pra gente, porque a gente nunca se conformou e também nunca esperou de ninguém. A pobreza, na minha opinião, a pobreza ela é um conjunto de fatores e sair da pobreza também exige um conjunto de fatores. Mas eu acho assim, a primeira coisa é decidir se pôr, né? Então assim, sou pobre. Vou morrer pobre? Não, eu posso pensar, eu estou pobre, né? Mas eu não sou pobre. Eu não sou pobre, eu estou pobre. E a gente, por essa questão, a gente sempre estudou em escola pública. Você chegou a fazer um ano, né, de escola particular, numa época que já estava, né, dos altos e baixos, estava no alto. Aqui no Brasil eu nunca cheguei a fazer escola particular. Sempre estudei em escola pública de São Paulo. Bem complicado, né? Então, a escola também não ajudou muito. A gente precisou meio que correr por conta própria, estudar sozinha e tudo mais. Mas você se lembra, assim, no momento que você falou, nossa, sou pobre, o que farei? Sim, eu acho que eu tinha... Tudo foi aos 8 anos. Os 8 anos foi um momento de... Como é que pode dizer? Tem uma palavra. Snap em inglês, se fala... Eu não sei como fala isso em português. Gente, foi um momento iluminado da vida dela. Aos 8 anos... Nossa, eu sou pobre. Total. Nossa, quero ir embora. Eu olhava meus coleguinhas, eu percebi que as pessoas tinham uma condição melhor de vida do que a gente. Eu falava, gente, por que essas pessoas têm mais dinheiro do que eu? E eu vivo, né? Eu era pobre. Aos 8 anos de idade nós éramos pobres, gente, acredite. Nós passamos por momentos de muita dificuldade nos meus primeiros anos de vida. A Lu não se lembra porque ela era menor, né? E graças a Deus ela não teve que ter essas lembranças, mas eu passei por isso. Dificuldades no sentido assim, vamos dar um exemplo. Tipo assim, a gente não passava fome, mas a gente não tinha um armário de cozinha. Era esse nível de pobre. A gente teve, com o tempo,
né? Meu pai foi... gente, porque assim, se eu for contar a história toda, vai levar um livro, né? Mas também foram acontecendo coisas na vida do meu pai, que ele foi progredindo e a gente foi melhorando. Mas, na história do meu pai, sempre teve muito alto e baixo, né? Eu acho que foi na nossa que a gente conseguiu mais que equilibrar, manter, um status quo, né? Sim. Também pelo fato de que ele nos ajuda, viu, gente? Assim, claro. No próximo vídeo, a gente vai falar pra vocês como que a gente se estruturou como família. Porque isso é muito importante. Muito importante. Né? Uma andorinha não faz verão. Então, família tem que se unir com estar um propósito, né? Senão é difícil. Mas então, enfim, voltando, aos 8 anos eu percebi que a gente, né, era menos favorecido que os demais e eu comecei a perceber, gente, qual é o fator comum que esses pais, né, ganham mais e o meu não. E aí eu percebi que era através do estudo. Todos eles naquela época ter faculdade era uma coisa assim tremenda, né? Hoje em dia não é tanto assim, né? Mas naquela época era um fator assim primordial para você ganhar mais. Quem tinha faculdade tinha grandes chances de ganhar mais. Né? E aí eu falei, a chave é estudar. Então a gente, né, nós estudamos na escola pública, a grande maior parte das nossas vidas. E aí eu falei, vou estudar. Então, como que eu fiz isso? Então, tínhamos a biblioteca na escola, tem os livros dos professores dentro da biblioteca, então são livros que têm resposta. E o Zé Roberto também, né? Isso, o Zé Roberto, infelizmente. O Zé Roberto era um professor, ele infelizmente já faleceu. Ele morava no mesmo andar que a gente no prédio e ele era professor de Geografia e História, ele dava também muitos livros pra gente. Que já era livro de professor, né? Eu também ia na biblioteca, nem eu falava pra vocês, né? Com livros de professor, eu estudava sozinho, gente. Quando a gente não tem condições financeiras de pagar uma escola particular, a gente não tem dinheiro para pagar um tutor, um curso, a gente tem que fazer... Dar os nossos pulos. É o que a gente fez. Eu acho que hoje em dia, se eu quiser fazer um curso, eu pago, gente. Porque sem dúvida. Sim. Assim, é muito melhor. O caminho você tem um professor que já faz tudo pra você, te ajuda, tira dúvida, é muito menos sofrimento. Hoje em dia tem internet. Naquela época nem internet se tinha no Brasil. A internet foi chegar por volta de 1995 no Brasil, que chegaram os PCs, né, gente? Você imaginar, 95, né? Não foi tão longe assim, porque imagina, foi quase na década de 2000 e naquela época, em 1995, só tinha computador e tinha internet quem tinha muito dinheiro. Os primeiros PCs que foram lançados no Brasil eram no valor de um carro popular. Era o valor de um carro popular, gente, era muito caro. Então, muitas famílias no Brasil, infelizmente, tiveram acesso a isso muito depois dos anos 2000. Muito depois. E aí a gente começou a estudar. E no vídeo anterior, a gente explicou como o inglês entrou na nossa vida. E esse foi um divisor de águas para a nossa vida. Foi a língua inglesa, ela trouxe assim para a gente muitas oportunidades, muitas portas se abriram, né, através disso, né? Então, acho que esse assim foi o primeiro fator. A gente entender, porque assim, gente, eu fui mais ou menos no mesmo ritmo, né? Eu seguia, não. Vai acabar e foi eterna. Mas assim, de verdade, eu também percebi, né? Eu também, em algum momento da minha vida, eu acho que eu devia ter uns 9, 10, quando eu percebi que, tipo assim, gente, eu preciso estudar. Senão não vai dar bom, entendeu? Então, a gente já tinha essa questão do estudo, né? E aí a gente passou pelo processo de imigração, que foi uma tentativa, sim, de melhorar de vida. A gente foi para os Estados Unidos, aprendeu a língua, que nos facilitou. A gente não vai repetir tudo porque está no vídeo anterior. Isso. Mas assim, não voltamos com uma quantidade imensa de dinheiro. Não. Voltamos meio que no 0 a 0 financeiramente, mas com a língua. E isso nos ajudou muito. E com muita bagagem de maturidade espiritual, psicológica, maturidade. Que a gente percebia que as pessoas, a grande maioria das pessoas que estavam ao nosso redor não tinham, né, Lu? Nós amadurecemos muito. Forçosamente, né? Assim. Em pouco tempo. Não, que eu sou a dona da sabedoria, mas assim... ainda no programa, tem no processo ainda. Mas a gente, sim, comparado com as outras pessoas que tinham a nossa idade naquela época, a gente pode dizer que a gente era mais madura. Foi a vida, né? É o processo migratório, né? Assim, o processo migratório, que é um assunto sobre o vídeo passado, mas
ele vai te gerar uma maturidade, né? Não tem Uhum. jeito. Bom, mas aí vamos falar do dia que a gente teve do curso, né? Que eu acho que foi também o primeiro divisor de águas ali. Uhum. Você quer falar ou eu falo? Não, fala você aí, qualquer coisa eu complemento. Foi assim, ó, um belo dia, compramos um curso, e não é assinatura, né? publi, não sei se eles ainda estão, Não sei não se sei, ainda mas existe. enfim, mas não é publi, podia ser, porque estamos aqui, aberta a publis interessantes, mas enfim, na época existia uma assinatura de Ou canal, existe ou existe, ainda, não sei, podemos pesquisar, que se chamava Educar. Uhum. E eles davam cursos, né? Dão cursos de tudo, desde artesanato, gastronomia, tudo mais. E eles davam cursos de finanças. Empreendedorismo, Empreendedorismo, né? Dentro do empreendedorismo tinha tinha a finanças. parte de finanças. E lá nós assistimos um curso de uma escritora, palestrante. Ela tem canal no YouTube, assim, eu super recomendo ela. Ela se chama Patrícia Lages. Ela deu um curso na Educar chamado Bolsa Blindada. Que é um livro dela, que é um né? livro que ela tem. Hoje ela tem vários livros escritos. Excelente Ela é escritora. uma excelente escritora. Ela entende muito dessa questão financeira. Ela tem uma história muito interessante de vida também. Uhum. Em alguns aspectos até um pouco parecido com a Sim, nossa, né? Assim, sim. de Nós nos infância. identificamos A gente se com identificou com ela. E ela abriu a nossa mente, eu acho, né? Para a questão da economia. Foi lá que a gente ficou conhecendo os juros compostos. Os juros compostos. Gente, não muito tempo atrás, ninguém sabia o que era juros compostos no Brasil. A gente, infelizmente, nós não temos educação financeira na escola. Infelizmente, eu acho que seria a matéria mais importante que a gente deveria ter no currículo, mas a gente não tem. Foi a partir desse momento que eu percebi que os meus amigos, principalmente na adolescência, os pais não ganhavam um salário tão maravilhoso assim, porque naquela época a gente sabia mais ou menos qual era a tua profissão, mais ou menos que salário que você ganhava. Por que eles tinham um estilo de vida 1000 vezes maior do que eles ganhavam, né? E assim falava, meu pai faz investimentos. Nossa, você pensa sempre só em bolsa de valores, é só pra gente que tem muito dinheiro, né? Então era uma coisa assim muito longe, distante da nossa realidade. E aí a gente... eu acho que foi a primeira que meio falou, que explicou um pouquinho. Você pobre pode investir. Né? E pode mudar a sua vida, investir, começar com pouco. Então ela ensinou como a gente montar planilhas. Lembra? De todos os gastos, e colocar, dividir gastos com casas, gastos com educação, gastos com transporte, gastos com roupa. A gente sempre teve um controle financeiro bom, eu não posso negar que nós não tínhamos. Porque quando a gente começou a trabalhar, assim, não sobrava muito, ou não sobrava em alguns meses, mas também nunca mais faltou. Nunca faltou. Né? Assim, Nunca. Porque aí também já éramos 3 pessoas trabalhando fora, a minha mãe que, né, dava conta da casa, graças a o que Deus. gera... Gente, Uma porque economia. se você é dona de casa, não se sinta, não contribua para a economia da minha família. Porque cozinhar custa, limpar custa, cuidar de filho custa, né? Então o trabalho que você faz dentro da sua casa é primordial. É muito importante, né? Se o seu marido conquista coisas, é porque você está limpando a casa, é porque você está cuidando dos filhos, né? Então a gente teve essa ajuda financeira. Sim, né? sim. E aí não faltou mais, né? Não faltou, não passamos mais perrengue. A gente vivia ok, mas eu acho que depois da Patrícia Lages a gente começou a fazer sobrar a nossa vida, né? Então a gente fez uma planilha e vimos tudo que a gente gastava, dividindo, né, por categorias, e a gente percebeu que nós estávamos gastando coisas com besteira. E era um valor na época muito bom. Então, eu vou na rua, encontrei essa biju fofinha, eu vou lá e compro. Mas eu preciso dela? Não. Mas então, é bonitinho. Vou fofinho. na loja, o sapato tá indo em promoção. Gostei dele? Gostei. Preciso? Não. Mas tá na promoção. Tá na promoção, não vou ter oportunidade igual, né? Então a gente já tava acumulando bolsas, sapatos, roupa, que a gente nem precisava. Então aí que vem a parte do minimalismo também, que a gente aprendeu a viver com pouco menos, e melhor. E aprendemos que a gente poderia estar guardando muito dinheiro. Gente,
cada real conta. Porque assim, gente, essa parte aqui é uma parte que talvez, se você está interessado nessa questão de finanças, provavelmente você já escutou. Que é o tal negócio do minimalismo, de anotar aquilo que você gasta. Assim, a receita não é diferente, né? Mas praticá-la é importante. É importante. É muito importante. E assim, eu acho que a principal coisa, não sei se você concorda comigo, mas a principal coisa é não se importar com o que os outros pensam. Nossa. Porque assim, automaticamente você vai ser a mão de vaca. Automaticamente você é que não curte a vida. Automaticamente você é a tonta. Eu me lembro de, nessa época a gente estava nos nossos 20 e poucos, acredito eu, né? A gente estava nos nossos 20 e poucos. Eu me lembro, assim, gente, de ser excluída de grupo. Sim. Assim, de grupo de amizade. Assim, a pessoa evitar de andar comigo. Por quê? Porque eu não faço as unhas na manicure. Gente, até isso hoje acontece. Somos nós. Assim, isso acontece, entendeu? Então, talvez tenham pessoas que vão, sim, te excluir do grupo de amizade. Eu me lembro muito especificamente, assim, de uma festa que fizeram e você tinha ir com roupa de gala. Lembra? E assim, eu não vou dar detalhes, né? Mas assim, era uma coisa assim, tão fora de, sabe? Não tinha necessidade de ir para aquela festa com roupa de gala. Mas aquele grupo decidiu que queriam ir todos de roupa de gala. E uma das pessoas veio me confrontar. Por que você não participa? E eu fiz a conta com ela. Eu tinha aprendido a fazer a conta. E eu fiz a conta. Eu vou gastar isso de cabelo. Eu vou gastar isso de cabelo, isso de maquiagem, isso de roupa. Porque profissionalmente a gente não sabe fazer o penteado, a maquiagem. Gente, pelo amor de Deus, né? A gente poderia aprender se a gente quisesse. Claro que sim, o YouTube ensina tudo. Mas isso não é algo importante na nossa vida. A gente aprendeu com a Patrícia Lages, eu acho que ela ensinou isso, a viver muitos degraus abaixo do nosso salário. E estar bem com isso. Estar bem. Eu não preciso estar andando com uma bolsa da Louis Vuitton para participar de um grupo, né? Exatamente. Porque, gente, se esse grupo me quiser somente porque eu tenho uma bolsa, gente, que raio de amigo que é esse? Eu não preciso estar andando com uma BMW para ser aceita num determinado grupo. A gente poderia ter algumas coisas, sim. Até hoje, viu? Sim, mas eu preciso de um carro que vai me levar para cima e para baixo, que não quebre. Isso a gente tem, né? Eu preciso de uma casa quitado. E a gente pode fazer até um vídeo que a gente comprou o carro à vista, quitado. E aí, se você faz financiado, infelizmente, você paga 2, 3 vezes, né, o valor dele. E a mesma coisa foi com a casa, né? Tudo. E com o terreno que a gente comprou. Isso, tudo a gente tenta pagar à vista. A casa, infelizmente, naquele momento a gente não teve como, mas a gente conseguiu em 30 anos pagar em 3, que a gente também vai fazer um vídeo especial para vocês. Isso foi em 2018. Tem alguns vídeos na internet que mostram, explicando, mas foram depois, né? Mesmo, né? A questão é praticar, né? A questão é praticar. E assim, estar preparado para, sim, emocionalmente, mas assim, acredite, eu já vivi, e aqui está a dica da avó, né? Que eu sempre falo, vamos dar dicas da avó. Gente, acredite, você não vai ficar sem amigos. Você vai ganhar amigos verdadeiros. Você vai ganhar melhores amigos. Né? Se você depende de espera que Deus vai trazer para você melhores amigos, né? Melhores amigos. E aí acho que foi o segredo que eu peguei lá quando eu tinha 8 anos de idade. Eu acho que foi o principal, foi o estudo. Gente, estude. Se especialize em algo. Seja muito bom em algo. Não importa a profissão, né? Eu acho que não importa o que você faça. É o que a gente tenta fazer na nossa empresa. Você gosta de fazer bolo, seja a melhor moleira que você consiga ser. A manicure, a melhor que você consiga ser. Você não vai ser a melhor. A gente não está falando isso. Tente ser arrogância. A melhor. Para que quando uma pessoa pensar, eu preciso fazer uma unha, ela pense em você. Quando ela pensa em comprar um bolo gostoso, ela pensa em você. Quando ela pensa, eu preciso de um contador, ela pense em você, um pintor, o que seja que você, né, faça para ganhar o seu pão, né? Então se especialize em algo e seja, né, acho que referência, né, Lu? Outra coisa importante que a gente tem que pensar, que eu acho que a gente tem em comum,
é a questão da ordem das coisas. E assim, gente, pelo amor de Deus, não estamos aqui para julgar a maneira com que você conduz a sua vida. Cada um tem sua história, cada um tem seu caminho, cada um tem seu jeito de viver. E não importa, eu sou crente nisso, entendeu? Não importa onde você está, dá para melhorar. Claro que né? sim. Mas a gente sempre, eu acho que teve muito isso também, de a vida tem uma ordem. Né? A gente sempre quis ter as necessidades básicas supridas antes de dar um passo de ter uma família ou antes de ter um passo de ter filhos. E acabou acontecendo pra gente que no meio do caminho a gente decidiu ali por não ter filhos, né? Mas assim, não estou dizendo que você não precisa ter filhos, não estou dizendo que você não pode, sei lá, pagar seu financiamento enquanto você tem filhos. Mas assim, a gente se preocupou em economizar e ter o nosso carro e a nossa casa, para depois dar outros passos, né? Primeiro foi estudar. E isso né? exige estudar primeiro. Então, Depois estudar, ter uma profissão. A gente pagou primeiro o carro, porque a gente foi numa filosofia, porque assim, na nossa cidade, carro é importante. E era uma dívida menor, né? Sim, sim. Então, a gente começou pela dívida menor, quitamos o carro, e depois fizemos a dívida maior. Não quitamos o carro, a gente sempre comprou o carro à vista. A gente sempre juntava dinheiro. Sim, né? mas assim, eu tô falando do carro que a gente acabou comprando zero. Né? Porque o último carro que a gente comprou foi zero. Estamos com ele há 10 anos, tá? Perfeito! Não vamos vender, só vamos vender para imigrar. Todo mundo fala quando vocês vão trocar de carro. Quando eu imigrar, porque ele funciona. Gente, pra que eu vou trocar de carro? O carro nunca deu nenhum problema. A gente só trocou pneu e óleo. Coisinha assim, óleo, bateria, porque a bateria acaba, mas foi isso. O carro nunca apresentou um defeito. Pra que eu vou trocar de carro? Tem nossa filosofia. Você pensa o que você quiser. Mas isso nos gerou, eu acho que a economia, né, e a quantidade de dinheiro para poder fazer isso. Então, de maneira prática, o que geralmente as pessoas fazem que a gente não faz? Eu acho que todo mundo compra tudo no cartão sem pensar. Comprar no cartão sem ter dinheiro para pagar. Sem ter dinheiro. Muita gente Ou faz eles isso. pensam assim, eu vou pagar só a fatura mínima. Nunca pagamos fatura mínima. Nunca pagamos a fatura mínima. Gente, vocês têm que ter dinheiro para pagar a fatura total, porque se você pagar a mínima, o que sobra, os juros são tão altos que vai virar uma bola de neve. Então você realmente precisa comprar isso que você viu. Ela vai ser um fator assim principal na sua vida. Você tem que pensar nisso, porque senão você vai se endividar. E os juros no Brasil não são para qualquer um, né, Lu? Não são um dos mais caros do mundo. E outra coisa que eu acho importante é assim, você priorizar. Porque muita gente via a gente assim, é mão de vaca, não aproveita a vida. E não é isso. Na minha visão, não é isso. O que a gente gosta de fazer? A gente gosta de viajar. Então, olha, gente, sendo pobre, tá? Fazendo essa escalada. Já viajamos para Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Portugal 2 vezes, Espanha, Escócia, Inglaterra, Inglaterra e França, né? Acho que 8 países. Mesmo e sendo pobre. Lembre-se que a nossa trajetória de economizar dinheiro não começou tanto tempo atrás assim, porque foi com o curso da Educar, né? Sim. Se nós tivéssemos começado antes, o que é importante também dizer? Nós não viajamos luxo, tá? Até na viagem a gente economiza. Mas assim, a gente tem o que é a nossa prioridade, que é viajar, mas a gente abre mão de muita coisa que pra gente, muita gente é importante, mas pra gente não é. Por exemplo, unha na manicure. Eu não lembro a última vez que eu fiz. Já fiz. Você lembra a última vez que a gente fez? Não. Nem pra casamento eu vou na manicure. Não vou. Nós somos profissionais, mas do jeito que saiu. Se você é manicure, não fique brava com a gente. Não estou dizendo que você não deve fazer manicure. Eu estou dizendo que isso é muito importante. Pra gente não é prioridade. Então, se pra você é... Amém. Okay. Desde a pandemia, cortamos o cabelo em casa. Na pandemia a gente não podia sair pra cortar o cabelo. Eu falei, eu vou ficar como? Parecendo uma juma. Aí eu falei assim, vamos aprender de alguma forma. Gente, YouTube. Achamos um cortinho que gostamos. A gente tá profissional? Não, tá bom. Bom. Se um dia precisarmos trocar o corte, quisermos trocar um corte e não dá pra fazer, voltamos, porque flexibilidade é importante, né? Claro. Volta pro cabeleireiro. Mas esse corte que eu tô fazendo agora, tá dando certo.
compras no mercado. Compra no mercado. Tem o supermercado mais luxuoso. Gente, ele vai vender os mesmos produtos que o outro também vende com atacadista. A gente vai no atacadista. De vez em quando a gente faz um passeio. Sim, mas a gente só compra as coisas que estão na promoção mais barato que o atacadista. A gente faz a comparação, entendeu? Não. Ai, mas o atacadista é feio. Gente, eu não tô ali pra tirar foto no Instagram. Eu vou comprar comida. Que a gente também nem faz, mas se nós fizéssemos... Então... É economizar, né? Saber economizar. Escolhas, aprenda a sua prioridade. Qual é a sua prioridade? Isso é muito importante para mim. Roupa. Gente, a roupa é algo assim... Eu já ouvi falar na internet, eu vou repetir essa fala que eu acho muito sábia. Eu só não sei de quem é. Existe uma invenção maravilhosa criada que se chama máquina de lavar. Lava roupa, meu amor. E usa de novo, né? Não precisa estar trocando de roupa constantemente. Compra roupa em que época? Sempre fora de estação. 2 vezes ao ano, gente. Junho, julho, troca de estação. Agosto, dezembro, janeiro. É o mês das Aí compras. você se planeja financeiramente para fazer uma belíssima compra. E também compra. Não tá fora da estação. As cores não são da moda. Gente, aí você tem que ver se é o seu gosto. Para você isso é importante? Se isso for importante, você é pobre, quer juntar dinheiro, então você vai ter que abrir mão de outras coisas. Porque, gente, não tem jeito. Quando a gente é pobre, não dá pra ter tudo. Tem que abrir mão de algo, né? Comer fora o tempo inteiro. De jeito nenhum. Gente, dá piriri ficar comendo fora toda hora. Você tem que checar muito bem esse restaurante pra você não ter piriri, né? Gente. Então, gente, comida é caríssimo. Comida fora é caríssimo, entendeu? Mas pra mim eu não abro a mão da minha pizza na sexta-feira. Tá, então você vai ter que abrir mão de outras coisas. Entendeu? Então muita gente fala, mas você viaja pra Europa. Sim, eu viajei pra Europa. E viajar pra Europa custou caro. Mas eu abri mão de muita coisa. Que pra mim e pra minha irmã não é importante. Né? E deu pra... Gente, a gente não tinha um salário milionário, não. Deu pra fazer a nossa viagenzinha, juntar o dinheirinho pra gente comprar... Fazer compras lá fora? Não, digo comprar o terreno e comprar casa. E se sustentar. Sim. Mas se sustentar nesses padrões. Comida a gente não faz miséria com comida. Não. A gente come verdura. A gente come muito frutas. Qualidade. A gente tem qualidade na alimentação. Mas assim, não compro barras e barras de chocolate. Doces. Não compro doces na padaria. Não compro bolacha recheada de monte. Porque isso também pra gente não é nem saudável. Então a gente faz outras escolhas, né? E se tá com muita vontade, vou lá e compro né? Mas assim, se você abrir meu congelador agora, não tem sorvete. Minha geladeira não tem iogurtes e iogurtes. Comida muito saudável. Tem arroz, tem feijão, tem pão. Né? Tem manteiga, tem um queijinho de vez em quando, não é o tempo todo. A gente opta por comida saudável e é isso, tá? Não tem muito segredo, né? Tem muita gente que fala assim, eu não consigo guardar dinheiro com o meu salário, né? Então, você tem que ver que com o seu salário você vai ter um determinado estilo de vida. Se você acha que aquele estilo de vida que você quer ter não bate com o seu salário, você tem que procurar meios de fazer renda extra ou fazer um curso para você ganhar mais, né? Se especializar em alguma coisa para você poder ganhar mais. Gente, não pode ter corpo mole, tem que, né, encarar a vida, encontrar formas com que você possa ganhar mais, né, sem se endividar, né, com realidade, né? Com a realidade que você tem. Com a realidade que você tem. Acho que a gente precisa trabalhar, né, duro, né, mas com honestidade, né, para as pessoas também reconhecerem você no mercado, confia em tal pessoa, vai lá. É assim que a gente vai montando a nossa clientela, né? O boca a boca, né? O boca a boca. Então, gente, olha, eu acho que pra gente finalizar, né, não tem muito segredo. A gente pode sim fazer mais vídeos detalhando certinho como que a gente conseguiu tudo isso, mas assim, não tem muito segredo, né? O segredo é viver aquém dos seus ganhos, viver alguns degraus abaixo do que você ganha. É isso. Faça planilha, veja no que você controle, gasta,
que você pode cortar, tem uma reserva de emergência, eu acho que isso é muito importante. Você ficou doente, você perdeu o seu emprego, como você vai fazer para pagar suas contas? Tem pelo menos uns 6 meses de reserva de emergência. E de pouquinho, gente. Porque assim, é uma história, quando a gente fala parece que aconteceu em 2 meses. Não. Né? Mas é uma história de muitos anos. Nós construímos a reserva de emergência, pagamos o carro. Fizemos investimentos. Porque já somos senhorinhas. Então a gente teve um tempo. A gente está contando agora, com a coisa já conquistada. Mas foi um processo longo. Foi um processo de muitos anos. Né? Não vai acontecer semana que vem. Não. Para você. Se você está no zero, né? Vamos dizer assim. Né? Eu acho que os investimentos também é um segredo, né? Tem muita gente que acha que nunca vai se aposentar, a gente se aposenta. Qualquer pessoa pode se aposentar. Tem investimentos a partir de R$30 por mês. E dá certo. Se você principalmente começar jovem, com seus 18, no caso dos seus 20, né, Lu? É mais fácil ainda. A gente começou muito tarde. Muito tarde. Infelizmente, eu não conheci os juros compostos. Não perdemos a esperança. Não importa a idade que você esteja, dá para mudar, dá para ter sonhos, dá para se planejar, né? Eu acho que você precisa planejar a sua vida financeiramente. Eu acho que é um dos pontos principais. Vai juntando seu dinheiro nos investimentos, os juros compostos vai aumentando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Daqui a pouco você vê que dá para você comprar aquele carro que você tanto queria à vista. Tem uma outra meta, eu quero viajar para Paris. Vai juntando de pouquinho em pouquinho nos juros compostos, fazendo os investimentos. Hoje em dia tem diversas plataformas que a gente usa da XP, né? Mas existem diversas plataformas. Daqui a pouco você consegue fazer aquela viagem que você nunca imaginou que você conseguiria. A mesma coisa vai com casas e, né? Foi assim que a gente fez o pagamento da nossa casa de 30 anos em 3 e a gente pagou o nosso terreno em Portugal à vista, né? E se Deus quiser, muitas outras coisas virão aí, né? Bom, gente, eu acho que resumindo isso, né? Tem que viver aquém mesmo das suas condições financeiras. E se o seu planejamento é imigrar, esse também é um caminho. Gente, não tem outra maneira, entendeu? Se você é pobre e você quer imigrar, você vai ter que viver com menos do que você pode. Não dá para gastar o salário inteiro. Não, tem que ser menos. E quanto menos você ganha, mais tempo vai levar para você ir. Não tem jeito. Ou né? se você fizer bicos, né? As horas extras, fazer cursos para ganhar mais. Aí depende também de quanto você quer aquilo, né? Porque a gente... Mas se você não faz o bico, se você ganha menos, vai levar mais tempo. Né? Não tem uma organização financeira, realmente vai acabar demorando mais. Mas todo mundo, gente, não precisa fazer nem no computador a planilha. Pode ser num caderno. Coloque todas as suas entradas, todas as suas saídas, qualquer coisa. Você comprou uma bala, escreva no papel. Que você vai ver quanto você gastou naquele mês, quanto você ganhou e ver o que você pode fazer de cortes, o que é prioridade ou não. Às vezes você acha, eu não vivo sem o meu cafezinho com pão de queijo todo dia à tarde que eu compro lá na padaria. Mas às vezes você vê que você consegue viver. Né? E se você faz questão, ser da outra coisa. Né? Cada um tem o seu estilo de vida, né? Eu acho que eu posso dizer até uma palavra polêmica, mas que muitos economistas dizem que não existe salário ruim, existe gerenciamento ruim. Você pode ganhar 50 mil reais no mês, mas se você tiver uma vida de muita luxúria, desregrada, você vai gastar tudo. Você vai gastar além e viver endividado. Quantos ricos a gente vê? Olha, endividados. Olha, gente, até o Michael Jackson era endividado. Né? É o que diz a boca miúda, gente. Não sou eu que tô falando. Mas que dizem por aí. É o que corre a boca miúda. Que ele era caloteiro, Ele sofreu ali umas questões, né? Mas enfim. E ele ganhava um salário ruim? Não, lógico que não. Claro. Então, se você acha que o seu salário é ruim, então tente melhorar. Porque é possível. Todo mundo consegue realizar os seus sonhos. Basta, né, ter planejamento, se organizar. E no próximo vídeo a gente vai falar como, porque assim, que nem eu falei, uma durinha não faz verão. A gente vai mostrar como que a nossa família, como que as pessoas que estão ao meu redor, ao nosso redor, nos ajudaram para que a gente consiga estar aonde está agora, né? Quase ali, vias de fato, para fazer esse processo migratório. Esse vídeo não foi para te desanimar, nem para te repreender, esse vídeo foi para te encorajar, para mostrar como que com tempo e disciplina
é possível sim a gente alcançar os nossos planos. Mas tempo, tem que ter paciência, disciplina e paciência. É verdade. Tá bom? Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero te agradecer muito. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Conversa aqui com a gente, me dá a sua opinião, se você concorda com a gente, não concorda, nos dê sugestões de vídeo. Deixa o seu like e compartilhe com alguém que isso possa interessar, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada.